Tá na hora, tá na hora, tá na hora de brincar. Como já ensinava a música da Rainha dos Baixinhos, a gente sabe que a brincadeira é pura diversão, mas também é coisa séria. Durante muito tempo na nossa história, as crianças eram vistas apenas como pequenos adultos e a infância sequer era considerada uma fase própria de desenvolvimento. Ainda bem que isso mudou e hoje a gente sabe o quanto essa etapa é fundamental. Inclusive, essa semana, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso ECA, completou 36 anos, reforçando a proteção e o direito ao lazer como essenciais. Por isso, o programa de hoje é dedicado à importância do brincar para o desenvolvimento infantil. E a gente também vai falar sobre a primeira galeria de arte a ser inaugurada no Morro da Cruz e o som da Supaz. Não sai daí que o Revista está começando agora. Proteger o tempo, o espaço e a liberdade para brincar é um ato de cuidado e de resistência. Para mostrar como a brincadeira influencia no desenvolvimento infantil, nós fomos até uma escola aqui da capital que desde 2009 participa da Semana Mundial do Brincar. Lá, o Carlo Amoretti descobriu quais as ações diárias para pais e alunos que estimulam essa prática. Confere aí. Antes de aprender a ler e escrever, as crianças brincam. E assim dão sentido ao mundo delas. Não existe manual, basta um pouco de imaginação e tempo livre para transformar qualquer momento em uma brincadeira. E é quando tudo parece ser só diversão que começam alguns dos maiores aprendizados da infância. O brincar, ele é libertador, né? A criança, quando brinca, ela lida com sentimentos, ela cria, ela imagina, ela experimenta e, principalmente, ela se relaciona com o outro, né? Com um colega, com os amigos. E tem um detalhe importante nessa brincadeira. O divertido mesmo é criar as próprias regras. O chão pode virar lava, uma pedra pode se transformar em um tesouro e um galho em uma varinha mágica. É assim que a imaginação assume o comando. E aqui eles podem ser quem eles quiserem, ninguém está direcionando as regras para as brincadeiras. Eles podem brincar de restaurante, eles podem brincar de floricultura, eles podem brincar de fazer bolos, de confeitaria. Então não tem regras. Quem cria as regras são eles, as crianças, né? O brincar é uma das principais formas das crianças descobrirem o mundo. Em espaços como esse, elas não só imaginam, mas se desenvolvem, aprendem a conviver e também desenvolvem habilidades que vão muito além da sala de aula, como músicas, contato com areia e diversas outras atividades lúdicas aqui na escola. A diversão e a aprendizagem, elas estão conectadas no brincar, né? Porque quando a criança está ali mexendo na areia e transvasando areia em outros objetos e colocando, pesando, sentindo o peso, experimentando os materiais, ela também está aprendendo as propriedades físicas dos objetos e dos materiais, né? Quando ela está escorregando, a gente está essa questão da velocidade, né? Quando ela está no balanço ninho, ela está sentindo o embalar, então tudo tá conectado. Enquanto brincam e aprendem, as crianças descobrem algo essencial. Crescer não tem pressa. E talvez a maior lição da infância seja essa: dar tempo para a imaginação correr solta, inventar caminhos e descobrir o mundo no próprio ritmo. Afinal,
crescer já é a maior das aventuras da vida. E a gente segue conversando sobre a importância do brincar, agora com a psicóloga infantil Sabrina Adão e com a Alice Freitas, que é especialista em psicoeducação. Bem-vindas, meninas. Obrigada. Sabrina, do ponto de vista do desenvolvimento infantil, a gente já teve ali uma introdução na nossa matéria, mas eu queria saber de ti, qual é a verdadeira importância do brincar? Renata, o brincar, a gente costuma dizer que a brincadeira, o brincar, ela é a linguagem natural da criança, né? Então, quando a criança brinca, ou nós também, né, em algum momento, mas quando a criança brinca, ela consegue expressar o que ela está sentindo, as experiências, e ela vai dando conta de pôr para o mundo externo coisas que ela vive no mundo interno e que na maioria das vezes ela não consegue dar conta no discurso, né? Então, o brincar, ele tem uma função importantíssima do ponto de vista psíquico, que é comunicar o que eu sinto, que é simbolizar as minhas experiências. Então, eu repito aquilo que não ficou lá muito confortável e eu dou uma outra forma, né, brincando. Então, a gente costuma dizer que quando a gente permite que a criança brinque, a gente está protegendo o desenvolvimento dessa criança, né? O desenvolvimento psíquico, o desenvolvimento emocional, cognitivo. Então, possibilitar que a criança brinque é investir na saúde mental dessa criança. Maravilhoso, meu Deus, maravilhoso. Bom, a gente viu também na matéria, né, Alice, que a aprendizagem passa pelo brincar. Por que é uma ferramenta tão eficiente de aprendizagem? Então, o brincar é a ação mais vital e natural de uma criança, né? E, sem dúvida, é a principal forma de aprendizado. Então, para além das questões emocionais e dos sentimentos, como a Sabrina falou, todos os aspectos do desenvolvimento de uma criança passam pelo brincar, né? É a motricidade, que vai estar desde bebezinho, brincando com blocos. É a capacidade de lidar com o fracasso, com o errar, com a socialização, né? A gente falando do contexto da escola, o brincar com outras crianças, né? Como é educativo. Bom, a gente tem muitos teóricos que se debruçam, né, a entender o brincar e o que tem por trás dele. E o Piaget, ele fala muito sobre como a construção cognitiva, né, ele se dá pela ação. Então, quando a criança está agindo no mundo, ela está manipulando, exato, se apropriando. Ela está construindo, né, aos poucos ali, toda a inteligência dela e elaborando o mundo que ela vive e compreendendo todo esse mundo complexo que a envolve, né? Eu achei interessante que tu falou sobre a questão da socialização das crianças brincando com outras crianças. Então, tem diferença brincar sozinho, brincar com outras crianças e brincar com adultos? Tem uma diferença, sim, né? No meu ponto de vista, o brincar com o outro, com os pares, né, com outra criança, vai envolver a minha capacidade de dividir, de reconhecer aquele outro que tem os seus desejos diferentes do meu. Então, a gente vai ter que entrar num consenso ali para a brincadeira funcionar. Com o adulto, tem a dimensão que o adulto pode provocar certas reflexões na criança, né? Fazer ela pensar em coisas diferentes dentro daquela brincadeira. E eu vejo que o brincar sozinho, ele traz esse movimento para dentro da criança, né? Acho que é uma coisa mais introspectiva dela poder elaborar coisas mais internas, assim. Cada um oferece uma experiência diferente no fim das contas, né, Sabrina? E é importante que a gente garanta, né, esse tempo de brincar sozinho, sem interromper a criança, né? Às vezes quando a gente vai atender famílias, uma das coisas que eu digo assim, relaxem, só observem, né? Às vezes a gente só tem que ficar quietinho observando. Se a criança nos convida, a gente entra, porque existe uma angústia, né? Mas está brincando muito sozinho, mas isso também é importante, né? Então, que a gente dê esse espaço, né? Essas condições para que a criança
mantenha a brincadeira sozinha, mas que a gente também dê espaços. Eu sou mãe de filho único, né? Então, a escola entra aí muito nesse lugar do brincar com o outro, né? E que a gente também esteja disponível para brincar com eles, né? Quando necessário. Eu até estava te ouvindo agora e estava pensando sobre esse lugar de deixar brincar, né? Mas eu parei no deixar brincar, não necessariamente no sozinho ou no acompanhado, mas a gente vê as crianças hoje com muitas agendas, né? Agendas lotadas. Então, elas saem da escola, elas vão para o esporte, elas saem do esporte, elas vão para o idioma, daí elas vão, né? É uma roda viva e aí um compromisso social, porque daí o coleguinha está de aniversário. Em que momento e como é que a gente organiza isso para que elas possam brincar, deixar brincar? Como é que funciona isso nesse mundo atual em que a gente tem tanta essa cobrança por performance desde tão cedo? É um desafio, né? Eu entendo até que as famílias tenham também... As crianças acabam seguindo muito a rotina dos adultos, né? A gente precisa pensar um pouco de como é que está a rotina desses adultos também para possibilitar que as crianças tenham esse tempo de tédio. Às vezes, eu acho que há uma confusão, né? Ah, mas o meu filho tem aula do futebol, mas ele se diverte no futebol. Mas não é um brincar livre, né? Ele está sendo direcionado e a criança precisa de um tempo de brincar livre, em que ela vai criar, em que ela vai estabelecer as regras, em que ela vai inventar, vai fazer de conta, né? Eu acho que é importante que as crianças tenham aí as atividades extracurriculares, né? O esporte especialmente, mas a gente precisa ter quase que uma intencionalidade, né? Acho que a gente tem que... Se for difícil, colocar na agenda mesmo, né? Não marcar nada esse dia para que o meu filho brinque. Sim. Né? E brinque, invente, construa. Né? A gente vai ter que pensar um pouquinho como é que a gente pode reorganizar nossas rotinas para garantir esse tempo. Pois é, porque o brincar, ele é tão importante que ele é um direito, né? Ele está garantido na lei, no estatuto da criança e do adolescente. E agora eu estava te ouvindo e também pensando assim, ele é um direito que as crianças que têm essas agendas lotadas têm, e ele também é um direito das crianças que não têm condições de ter essas agendas lotadas. E como é que faz para garantir que essas crianças também tenham o direito a brincar? Exato. Em primeiro lugar, assim, o que me vem à mente é como o brincar ele é tão natural que não importa o ambiente, não importa o material, a criança sempre dá um jeito de brincar, né? Seja com uma pedrinha, com um galinho que ela encontrou no chão. E muitas vezes tem muitas brincadeiras que a gente não precisa de nenhum objeto, né? A gente só precisa de uma parceria ou da imaginação, é verdade. Mas isso é uma coisa muito importante e muito triste, né? Da gente pensar, assim, que ainda hoje existem crianças que se envolvem com trabalho, né? Nessas realidades mais difíceis. E o brincar livre é uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento da criança, né? Quantas coisas surgem ali naturalmente. Está faltando política pública para garantir esse direito ao brincar? Na opinião de vocês? Um pouco, sim. Talvez. Acho que falta, sabe? Assim, eu acho que quando a gente fala em questões de cargas horárias de trabalho, a gente também está falando sobre o tempo da criança brincar, de poder ficar em casa com os pais. Quando a gente fala de cidades que são mais amigáveis para as crianças, né? Que tenham espaços públicos para isso, praças, parques, perto de onde as crianças moram, né? Então, parece que está tudo separado, mas na verdade está tudo junto, né? Quando a gente fala que as cidades precisam ser mais amigáveis e ter espaços verdes, a gente também está falando que é essa cidade para a criança, né? Que ela tenha esse espaço, essa segurança, né? De poder estar na rua, né, de poder ir para uma praça, tem um vô que leva para a pracinha, né? Então, eu acho que quando a gente fala de políticas públicas relacionadas à segurança, à infraestrutura das cidades, às leis de trabalho, a gente também está contemplando as crianças aí, né? Maravilhoso. E o que acontece com as crianças que não brigam? Que tipo de adultos elas se tornam? Quais são os reflexos que isso tem na nossa vida adulta? É muito interessante a gente pensar nisso, né? Porque o brincar, eu vejo, assim, que o brincar é uma coisa que, quando chega na vida adulta, se a gente foi uma criança que brincou, ele não se perde totalmente, né? A gente segue brincando, A gente né? segue seres brincantes, assim, em muitos momentos.
Então, eu acho que o brincar, ele vai garantir que um adulto, né, seja criativo, seja imaginativo, tenha também flexibilidade cognitiva para lidar com muitas situações da vida, né? Que eu acho que o brincar também nos ensina isso. Muitas vezes coisas vão dar errado, mas a gente pode ir lá e fazer de novo, né? As crianças gostam muito de brincar sempre das mesmas coisas, repetir as mesmas brincadeiras, né? E eu acho que isso traz um ensinamento muito bonito por trás, de que as coisas são cíclicas, né? Que as coisas acabam, mas que a gente pode arrumar de novo e começar outra brincadeira, né? E eu acho que isso é uma coisa interessante, assim, que eu tento levar para minha vida como adulta, né? Observando as crianças, assim, que isso é muito legal. Muito legal mesmo. E a gente estava pensando também aqui, a gente está num momento em que tem muita gente em tela. Adultos e crianças, né? E as telas, elas inibem um pouco, elas te tiram desse momento de brincar, né? Seja o adulto brincante ou seja a criança que precisa mesmo. É possível a gente equilibrar esse consumo e o tempo livre? Como é que poderia fazer isso, Sabrina? A gente, quando fala de telas, né, eu não gosto de dizer que nós somos contra telas. A tela está aí, a tecnologia está aí para nos ajudar. Mas a gente precisa que tenha pelo menos um adulto responsável fazendo esse gerenciamento dessas telas, né? Então, é possível que a gente tenha um tempo para que a criança veja um programa, um desenho, um filme, mas que a gente possa garantir que essa tela não ocupe o espaço do brincar. Né? Porque o brincar, ele é movimento, ele é criatividade. Quando a criança está numa tela, está assistindo alguma coisa, ela está passiva. Né? Então, ela não está participando daquilo. Ela está paradinha, olhando. E quem é pai e mãe vê que desliga. Eles ficam assim, né? É a babá eletrônica, né? Exato, né? E pensando que existem muitos contextos familiares, especialmente de mães sozinhas. A gente não pode dizer que a tela tem que ser, nunca mais você vai ligar a TV na sua casa, mas que a gente tenha pelo menos um gerenciamento de tempo, que a gente tenha um gerenciamento de conteúdo, né? E que a gente tenha um gerenciamento de tipo de tela, né? Então, se a gente tem um adulto cuidadoso que está fazendo esse gerenciamento e garantindo que essa criança tenha tempo para brincar, a gente vai ver que não vai fazer tão mal assim. Ah, maravilhoso. Bom, falando em conteúdos e em telas, o cinema também aborda o brincar e os brinquedos, né? E a gente trouxe aqui 4 exemplos disso. O primeiro deles é Toy Story, O Mundo de Aventuras, de 1995. O filme acompanha a vida secreta dos brinquedos de um menino chamado Andy. Quando o cowboy Woody perde o posto de brinquedo favorito para o moderno patrulheiro espacial Buzz Lightyear, uma rivalidade se inicia. Após um acidente que os deixa perdidos, eles precisam superar as diferenças e unir forças para voltar para casa antes que a família de Andy se mude. Pequenos Guerreiros, de 1998. A Globotech é uma empresa decidida a investir em outros ramos. O presidente quer que os desenhistas façam brinquedos mais realistas, que tenham praticamente vida própria. À noite, o Comando Elite sai da caixa e recebe a ordem do líder, Chip Hazard, para atacar os Gorgonoides. Quando Archer, o líder dos Gorgonoides, começa a se comunicar com Alan, que o levou para casa, o comando entende que os humanos são outro inimigo a abater. Ih, Lelê! Pinóquio, de 1940. O marceneiro Gepeto vê uma estrela cadente e deseja que o boneco que acabou de criar, Pinóquio, se torne um menino de verdade. A Fada Azul concede o desejo e pede a Jiminy Cricket que sirva como a consciência do menino de madeira. E a Loja Mágica de Brinquedos, de 2007. A trama segue o excêntrico Sr. Magorium, de 243 anos, que decide se aposentar e deixar a fantástica loja onde os brinquedos ganham vida para a insegura gerente Molly. Quando um cético contador chega para auditar o local, a loja perde a magia, forçando Molly e Henry a acreditarem em si mesmos. Meninas, uma brincadeira de criança que vocês lembram com muito carinho e que recomendam que a gente continue brincando hoje. Começa contigo, Alice. Acho que cabra cega. Boa. Era uma brincadeira que eu me divertia muito, dava muita risada.
E eu acho que desenvolve várias percepções importantes, assim, né? Localização espacial, a capacidade de escutar, né? Perceber onde é que tá o barulho das pessoas. E é muito divertido. E a tua? Eu gosto da brincadeira com a massinha de modelar, assim. Uso legal. muito no meu trabalho, em casa, e sigo também. Eu acho que a gente consegue ter essa coisa sensorial, né? E a gente consegue imaginar, criar, inventar história a partir disso. É uma brincadeira barata, né? Então eu acho que vale a pena investir nesse brincar. Excelentes dicas. Adorei. Muito obrigada, me diverti muito. Obrigada Obrigada pelo convite. Até mais. Bom, no próximo bloco a gente confere a inauguração da primeira galeria de arte do Morro da Cruz e a Escola de Grafite e Artes Visuais para a comunidade. Não sai daí que a gente já volta. Tem tributo a um ícone do rock gaúcho. Todo mundo sabe que é bom se antenar nessas historinhas. A banda Foguetaço recebe Mimi Lessa, integrante original da Bicho da Seda, para um tributo a Foguete Luz nessa quinta. O repertório vai estar recheado de clássicos do rock gaúcho, como a icônica Campo Minado. Tudo a partir das 9h no Bar Ocidente, ingressos no Simpla. Corre muito devagar. Subiu vai. E uma oficina dedicada a Guimarães Rosa. A professora Catherine Rosenfeld começa nessa quinta o ciclo de palestras Guimarães Rosa, do Sertão ao Infinito. Em 3 encontros, ela vai abordar a trajetória desse grande romancista. O evento começa às 7h no Instituto Ling. Ingressos no Simpla. E ainda tem revelação do rap aqui na capital. Ei, é que na firma da mina o bagulho é mais embaixo. Nós é o bonde do esculacho. A mineira Cissa chega a Porto Alegre para apresentar rimas afiadas, forte presença de palco e letras sobre vivências e empoderamento. Tudo a partir das 8h na Rádio Agulha. Ingressos no Simpla. De salto alto, eu não tenho medo de playboy mandado. Nós é o hip hop do estado. A comunidade do Morro da Cruz acabou de ganhar uma escola de artes e grafite. Um projeto de tecnologia criado por estudantes de uma instituição de ensino privado, de uma instituição de ensino privada aqui de Porto Alegre, resultou na reforma completa de um antigo galpão cultural localizado nessa comunidade que fica ali na zona leste da capital. O espaço, que agora está 100% reformado, passa a abrigar a Escola de Grafite e Artes Visuais Tio Trampo, vinculada ao Instituto Socioeducativo Afro Laboratório. E quem nos conta mais sobre o que já está rolando por lá é o diretor da escola e também grafiteiro, Giovanni Trindade, o Getri. Bem-vindo, Getri! Muito obrigado. Primeiramente, agradecer, pela oportunidade de estar aqui. Imagina. E falar um pouco sobre a nossa escola, É um prazer. Me conta um pouquinho como foi esse processo de reformar esse espaço para poder instalar a escola. Sim, no primeiro momento a gente tinha oficinas do Galpão Cultural. Não estava previsto ser uma escola de grafite, mas futuramente seria. Mas adiantaram, Porque a gente teve um caso lá que... Uma denúncia de som. Porque é uma escola, e era 7h20. Então a polícia até entrou armada lá e tinham muitas crianças. Gente. E nisso a gente passou a ensaiar numa praça próxima. Só que dessa praça próxima tem uns parceiros nossos, apoiadores, que se chamam Coinós, que é um grupo. E eles cederam um espaço pra gente. Então, e paralelamente, meio que junto, assim, a gente ganhou uma reforma do Colégio Farroupilha. Pois é. E aí, daí veio tudo junto, assim, tudo sabe? De uma notícia ruim, de essa questão de uma situação ruim, veio 2 bênçãos, Ai, coisa boa. E qual é a importância de ter um espaço desses lá dentro da comunidade do Morro da Cruz? Sim, a gente ter o acesso à cultura, E se tornar palpável, As crianças ver como funciona, tá próximo dos artistas que normalmente eles teriam que ir até o centro para ver uma obra ou pela internet. Não, eles acabam conhecendo esses artistas e tendo vivências com eles,
Pois é, porque além de ter um espaço para oficinas, né, também tem um espaço ali que vai ser tipo uma galeria de arte, certo? Sim. Por que vocês acharam importante dividir esse espaço dessa maneira e deixar um espacinho para apresentar a arte para as crianças? Sim, é que é uma exposição coletiva que a gente decidiu fazer para mostrar um pouco, né, da gama de artistas que a gente tem muitos, né, bons e iniciantes também, e para mostrar para eles. E eles têm esse contato com a arte no dia a dia. Por que vocês escolheram homenagear o Tio Trampo? O Tio Trampo, a gente tem um relacionamento antigo com ele. Então ele já visitou o Morro da Cruz várias vezes. A forma de como ele ensina, né? Já participei de algumas oficinas dele. E a facilidade e a humildade dele, né? E, tipo, o ensino dele é 100%... Tem um retorno, assim. Ele usa coisas reutilizáveis, né? Como papelão, sabe? Os recortes, algumas coisas. Então, e a forma de ensinar que é pela pessoa dele mesmo e pela forma de ensino, né? E homenagear em vida também, né? Ah, isso é muito importante, né? Continuar um legado dele, como que é a forma do ensino, né? E como pessoa, né? Uma pessoa muito boa. O grafite, ele é uma expressão artística, mas ele também tem um papel social, né? Sim. Como é que vocês trabalham isso lá? Sim, a gente, no meu caso, na escola de grafite, vai trabalhar mais a questão de reutilizar os materiais e a reciclagem, né? E formar renda para eles também, né? Como que eles possam se tornar profissionais do grafite e como gerar renda para eles também, né? Tem uma coisa que, não sei se ainda é assim, mas houve muito tempo em que o Sim. grafite, havia muito preconceito, né, contra o grafite. E aí eu fiquei pensando se já diminuiu, se a gente viu, né, esses tempos a gente estava conversando aqui sobre aquele festival Olhe para Cima. Sim. Se esse tipo de iniciativa ajuda também a desmistificar um pouco esse preconceito, a desfazer esse preconceito. Como é que tu vê esse cenário hoje? Sim, ajuda muito, né? A questão da internet também ajudou a alavancar isso, né? A questão da informação chegar rápido pra galera. E lá a gente está recebendo a primeira escola, né, de grafite e artes visuais. Então, uma galeria de arte no Morro da Cruz é um impacto gigantesco, sabe? E para chegar, né, na galera já não tem mais tanto preconceito sobre o grafite. Até na questão de quando tá esboçando um grafite na rua, eles até pensam que tá marginalizando alguma coisa, né? Mas não. Depois eles acabam vendo, entendendo que é um processo, né? O grafite é um processo. Sim, exato, né? E aí Sim. tem isso também é ensinado, né? Sim, é ensinado. Perfeito. Mas quando tu pensas assim, em instrumentalizar essas crianças por meio do grafite, ou adolescentes Sim. também, né? A ideia é incentivar artistas, incentivar a parte profissional, né, como uma opção de carreira. Sim. Ou ainda tem mais uma outra parte ou é tudo junto, assim, de voltar também para a cidadania, as pessoas se entenderem como Sim. cidadãs no espaço. Como é que vocês estão pensando em trabalhar? Sim, a gente está pensando mais nos módulos, né? Então, vou te falar um pouco do cronograma para... Boa. E eu acho que eu chego na resposta. A gente vai trabalhar um artista, a gente selecionou 5 artistas, e daí até o final do ano. Então, vai ser um artista por mês, vai dar 5 artistas, né? E a gente vai estudar a obra dele naquele mês. Ah, legal. E vai ter uma incursão com ele, né? Uma vivência durante um dia, que é o último dia do mês, a gente vai fazer essa vivência. Quem são os artistas que vocês separaram? Tio Trampo inicia agora, né? Felipe Reis, Bina, que é a Sabrina Brum, Jaque Vieira e o Eduardo Angel. E por que vocês fizeram essa curadoria? Como é que vocês fizeram essa escolha? Sim, são amigos nossos, né? E de vivências também, e pelas pessoas também, né? Como eles são. São educadores também, todos são educadores. Isso é legal. E isso é legal, essa troca com eles, né? Não, sem dúvida alguma. O que vocês priorizam em termos daí de arte mesmo, Getri? Assim, o trabalho do Tio Trampo se destaca por... Como é que tu definiria Sim. o trabalho de cada um desses artistas? Tio Trampo mais pelas cores e pela forma de fazer. Né? Que tudo que ele... Tipo, para fazer um círculo, daí ele tem toda aquela técnica do arame, sabe? Então, o Tio Trampo é mais nessas questões, né? Já a Jaque Vieira é a questão do recorte também, né? Bem colorido, assim, já que a arte do Tio Trampo é colorida, né? E as formas geométricas, a Jaque Vieira também tem a questão dos rostos, né? Trabalhar o personagem. A Bina também, Sabrina Brum, é a questão dos personagens também. Ela faz mais animado, assim, sabe? Umas florzinhas, né?
E o Eduardo Angel, a questão não digo militância, assim, né? Mas da galera, né? Sim. Do 20 de novembro também, que ele vai ser em novembro, legal. sabe? Então vai ser bem da hora. E o Felipe Reis é mais o old school. Ah, isso é importante também, né? O Felipe Reis é mais o old school, os personagens, Mug. Então, a gente foi mais pela essa linha. Massa. Como que trabalhar isso junto com essas crianças e adolescentes também impacta na autoestima delas, no senso de pertencimento? Como é que tu vê esse trabalho? No dia a dia, né? No dia a dia a gente vê a mudança e como eles também... No meu trabalho e na escola lá, a gente trabalha muito a questão visual. Tipo, eles mancham muito roupa. Eu não joga fora, não doa. Vamos tentar, né, revitalizar essa roupa e assim a gente vai, sabe? E tu vê no rosto deles a felicidade de não jogar um tênis fora ou uma camiseta, né? Deixar de usar e usar e ir numa festa também pra... Porque a galera pergunta, né? Quem que fez? Não sei o quê. E eles falar que foi eles que fizeram mesmo. Maravilhoso. Uhum. Para participar, já tá fechadas as turmas para participar das oficinas? Como é que faz para... Se dá ainda para se inscrever? Como é que faz? Me conta. A inscrição é até dia 25 pelo Instagram, né? Da Escola de Grafite e Artes Visuais Tio Trampo. E tem as visitas guiadas por agendamento. Massa. Tem que ser morador do Morro da Cruz para... Não ser precisa. Qualquer pessoa que quiser se inscrever pode ir? Pode. Maravilhoso. E as visitas guiadas também agenda por lá? Sim, tudo por agenda. Que maravilhoso. Muito bom. Uma última pergunta. Essas oficinas vocês vão ter depois um trabalho final que deve ficar exposto? Vocês estão pensando em alguma coisa nesse sentido? Sim, a gente vai fazer uma exposição. Que legal. Em dezembro daí, mais ou menos? Eu acho que essa exposição que a gente tá tendo lá agora, que é coletiva, ela vai durar 3 meses. Legal. Então acho que vai virar outra exposição após essa. Que eu não posso dar spoiler. Nós vamos ter que te chamar de novo aqui para conversar sobre isso, então. E daí depois a gente vai fazer dos alunos daí. Perfeito. Então Então, quando puder dar spoiler, tu me avisa que tu volta aqui pra gente conversar. Muito obrigada, adorei. Obrigado mesmo. Até a próxima. Certo. Bom, no próximo bloco tem música aqui no nosso palco com a Elisiane Motini e o som da Supaz. Já voltamos. Não pense que são pirilampos, essas estrelas lá fora. É a lua clara dos campos, refletida nas esporas. Não pense que são pirilampos, essas estrelas lá fora. É a lua clara dos campos, refletida nas esporas. Se uso vincha na testa, é pra ver o mundo mais claro. Não vendo o mundo por fresta, e posso fazer reparo. Sem cinturão ou guaiaca, me sinto quase que em pelo. Quando meu laço desata, só um carretel de novelo. Da bodega levo um trago pra matar a minha sede. Meu chapéu de aba quebrada beija santo de parede. Atirei as boiadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram três Marias. Atirei as boiadeiras contra a noite que surgia. Noite adentro entre as estrelas se tornaram três Marias.
música tem esse poder, né, de contar histórias e, por que não, preservar tradições. A nossa convidada de hoje conhece bem disso. Nascida em Sapucaia do Sul, ela começou a cantar ainda nos rodeios e festivais nativistas do Rio Grande do Sul. E com talento e dedicação e muita personalidade, fez importantes parcerias pelo amor à música regional. Hoje a gente recebe, então, a cantora e compositora Supá. Seja muito bem-vinda. É um prazer te ter aqui, Su. Muito obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito feliz de estar batendo esse papo, trazendo um pouquinho da minha arte para vocês. Supá, acompanhada do Joia. Olá. Também um prazer te ter aqui, Joia. Obrigado, igualmente. Obrigado. Su, como é que a música nativista entrou na tua vida? Então, eu queria muito subir num palco de festival nativista na categoria Piá, em Sapucaia do Sul, que é a minha cidade, né? Terra natal, que daí eu tive tanto aquela vontade que do nada me deu uma vontade de cantar, porque eu não tinha experiência com música, só cheguei para os meus pais e disse, eu quero cantar o ano que vem, quero estar nesse palco, porque eu estava assistindo o festival, né? Quantos anos, mais ou menos? Tinha 12, 13 anos. Ah, novinha, jovem, adolescente. É, adolescente. E aí? E daí eu decidi, no outro ano eu estava lá. Tu declamou antes ou algo do tipo? Não. Ou não? A música veio direto? Não, na verdade, a única aproximação que eu tive foi com o CTG, né? O Centro de Tradições Gaúchas, através da minha família. Minha família, ela vem de Bagé, vem de São Borja, fizeram a vida em Sapucaia do Sul. Então, para ter um meio social de convívio, eles acabaram indo para o CTG. Também tem, né, muito fortes as raízes do campo, principalmente pela parte paterna, né, em Bagé. E, então, a gente foi para o CTG, os meus irmãos dançavam e eu não tinha decidido o que ia fazer. Daí lá, com esses 12, 13 anos, decidi que eu queria ir para o rumo dos festivais nativistas. Sabe, Su, eu acho que CTG faz bem, né, para as crianças. Com certeza, é um convívio sensacional, assim, eu tenho muito a agradecer esse convívio de grandes amigos que a gente fez lá. Sapucaia é uma cidade que, quando a gente foi para lá, pequena, né, e nossa família foi feita através do CTG, certeza, assim. CTG que o Joia também se criou ou não? Eu me criei mais nos palcos mesmo, já tocando, assim, indo e acompanhando meu pai nos externos de Reis, antigamente, né? E o que te encanta na música regional gaúcha? Quando eu comecei, eu escutava um grupo antigo ali que fez parte da minha infância, assim, na música gaúcha, que é os mirins, né? Então, a partir dali, comecei a ter gosto pela música, comecei já a tirar algumas coisas de ouvido e comecei a cantar, depois comecei a aprender a tocar violão, já ali uns 9 anos, 10 anos de idade. E tá na estrada há quanto tempo? 45 anos, mais ou menos. Nossa! Su, eu agora, né, até comentei assim, da música regional gaúcha. Qual é o correto? É falar tradicionalista? É falar gaúcha? Tem uma maneira correta de se expressar? Olha, não que seja correto, mas eu acredito que regional gaúcha abrange a nossa música do Rio Grande do Sul, né? Que é feita aqui e que tem esse cunho de raízes, né? Desse pertencimento. Porque nós temos várias nomenclaturas, tradicionalista, nativista. Então, eu acredito que a nossa música ela é mais universal ainda. Então, acho que regional gaúcha cai bem. Então, vamos escutar um pouquinho mais de uma música regional gaúcha? Agora, a composição de Supás com Maria Parteira e junto com a Kawane Klein. Ela esteve lá na Califórnia da Canção Nativa, ano retrasado, e foi a música mais popular do festival para um público de 7 mil pessoas. Então, é uma coisa que a gente guarda com muito carinho, assim, esse feito, né? Maria Parteira contando uma história feminina também, né? Vamos lá, então. Tranco manso, barro el sol no corredor infinito, de vestido amarelado, vai cumprir o seu ofício. Um semblante castigado desse fundo de campanha, de geadas e mormaços, do minuano que acanha. Teve escola e professora, a mãe bugra campeira, que trazia a gente ao mundo, lhe ensinou a ser parteira. Maria, pega tua mala, leva pano e tesoura, que tão aquecendo água pra fazer uma salmoura.
Você acabou de falar, Maria Parteira, né? As mulheres. Como está essa representatividade, né? No tradicionalismo, na música regional gaúcha? Então, eu acho que nós estamos numa crescente. Fico muito feliz de participar dessa movimentação toda. Iniciativas como o Peitaço da Composição Regional, que é um festival imersivo que acontece 4 dias em Julho de Castilhos, reúne várias mulheres. Nós temos uma média de 40 mulheres por evento, né? Que são 4 edições que já foram feitas. E a gente se une justamente para compor oficinas, acampamento, dinâmicas, palestras, onde a gente se propõe a entender qual é o lugar da mulher dentro da música regional gaúcha e como a gente pode seguir, né? Como a gente pode nos escrever. Porque dentro do acervo da música gaúcha, maravilhoso, inclusive, nós temos muito, muito carinho por ele, mas são composições que foram escritas por homens. E quando eles falam de mulheres, é um homem falando sobre a figura feminina. Então, acreditamos que está no momento das próprias mulheres falarem delas, né? A gente colocar ali as nossas impressões, os nossos sentimentos através da nossa própria escrita. E estamos trabalhando muito para que isso seja cada vez mais possível e que nós estejamos em mais palcos, né, nas mais diversas manifestações artísticas dentro da cultura gaúcha. Suto tem levado essa música para fora do Brasil, né, e defendendo, uma mulher defendendo a música gaúcha. Como que as pessoas nos enxergam lá fora, assim, o nosso estilo de música? Na verdade, as pessoas têm imenso carinho, admiração. E eu sempre gosto de frisar o quanto o nosso plantel ele é rico. Nós temos compositores, cantores, instrumentistas maravilhosos no Rio Grande do Sul. Eu acho que essa nossa proximidade com a terra, eu acho que nos possibilita um sentimento muito verdadeiro quando a gente transpõe para os instrumentos, para a voz. Então, o trabalho que é feito aqui por esses artistas, ele é extremamente bem executado e bem visto nos outros lugares. E quais são os próximos passos aí da Supaz? Então, eu estou projetando um novo álbum para esse ano. Em 2022, eu lancei o Florescida Raiz, que é um trabalho autoral, são todas as músicas autorais. E foi um grande pontapé, assim, na minha carreira também, né? Um pontapé inicial para que eu pudesse imprimir por aí as minhas próprias composições. E agora vem algumas regravações e outras também autorais junto desse novo álbum que se chama Enraizada. Enraizada, mas agora a gente vai ouvir uma outra música, esse é o álbum. Vamos finalizar com uma música de Supaz também? Com certeza, essa aqui dá o que falar. Muito obrigada pela tua participação, Joia, foi um prazer te conhecer também. O palco é de vocês, vamos com qual música? Feio Apaixonado. Feio Apaixonado, hein? Vamos nessa. Vamos. Supaz no nosso palco. Obrigada, viu? Voltem sempre. Obrigado. Andava num azedume de larga zebu no mato, feito um carrapato, a sorte me agarrou. Coração parado igual água de cacimba, mais desnorteada do que mosca de galpão. Falei com meu santo pra me dar uma ajuda, plantei o pé de arruda e rezei com devoção. Acho que o santo confundiu o meu pedido, mandou um marido feio igual assombração. Olho esbugalhado, 3 palmos de nariz, boca de gamela e goela de socó. De frente é feio e de costa tá de frente, beleza não põe mesa, já dizia minha avó. Ai, ai, amor, eu tomo um susto quando acordo do teu lado. Ai, ai, amor, mas sou feliz com esse feio apaixonado. Ai, ai, amor, eu tomo um susto quando acordo do teu lado. Ai, ai, amor, mas sou feliz com esse feio apaixonado. Aí o nosso feio. Adorei essa música. E agora é hora de previsão do tempo com o Lucas Canever. Oi, Lucas! Oi, Renata. Olá para você também que nos acompanha diretamente do estúdio do Tempo da Rede RS. Como a gente antecipou no programa de ontem, está esquentando. E esse calor antecede a chegada de temporais severos que vão trazer muita chuva nos próximos dias. A temperatura deve subir ainda mais nessa quinta-feira.
Só para a gente ter uma ideia, no começo da semana, o Rio Grande do Sul registrou marcas abaixo de zero. Mas amanhã, as máximas devem ficar perto ou até acima dos 30 graus. Em alguns municípios, as marcas podem ficar até 10 graus acima do esperado para essa época do ano. E com o calor também vem a chuva, que começa a partir de amanhã em alguns pontos da fronteira oeste, da região da Campanha e também do sul do estado. E isoladamente no centro do Rio Grande do Sul também. Os acumulados vão variar entre 10 e 30 milímetros de precipitação. Apesar disso, o que mais preocupa é o vento. As rajadas podem chegar até os 90 km por hora. E a quinta-feira vai marcar o começo de uma sequência de dias com bastante chuva para todo o Rio Grande do Sul. Isso na medida em que essa instabilidade se espalha. Chegou a hora de dar nosso giro pelo estado e conferir como o dia fica amanhã em algumas cidades. Em Caxias do Sul, na Serra, o amanhecer ainda vai ser gelado, com mínimas de 6 graus. Porém, as máximas vão até os 24, com a presença do sol entre algumas nuvens. Em Uruguaiana, lá na fronteira oeste, a temperatura mais que dobra ao longo do dia, indo dos 13 até os 27 graus. Porém, já pode começar a chover por lá. No centro do estado, em Santa Maria, as máximas chegam até os 28 graus, uma temperatura bem acima para essa época do ano, com mínimas de 10. Na região também existe chance de chuva, por enquanto, fraca. Ao sul do estado, em Pelotas, também começa a chover e a temperatura vai dos 10 até os 26 graus na região. E aqui em Porto Alegre, não chove, o sol aparece entre nuvens ainda e a temperatura vai dos 9 até os 25 graus. Por hoje é isso, Renata. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu volto com mais previsão do tempo. Até mais. Bom, uma última informação. Já estão definidos os homenageados do Festival de Cinema de Gramado. Além do Marcos Caruso, que deve receber o troféu Cidade de Gramado, ainda serão homenageadas a atriz Andréa Beltrão, com o troféu Oscarito, e a produtora Renata Almeida Magalhães, que vai ganhar o troféu Eduardo Abelim. Lembrando que o Festival de Gramado está marcado para acontecer entre os dias 12 e 22 de agosto e a gente aqui já está na contagem regressiva. E hoje nós temos mais um motivo para comemorar por aqui. É aniversário da nossa editora de texto, a Isabelle Rieger. Belle, querida, um beijo meu e de toda a equipe, parabéns! E o Revista vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima edição. Tchau, tchau! Branco, manso, barro, el sol, no corredor infinito, de vestido amarelado, vai cumprir o seu ofício. Um semblante castigado desse fundo de campanha, de geadas e